irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Vamos a mais um Santo do Dia? Hoje é dia 30 de setembro e a igreja nesse dia faz memória a um homem extremamente inteligente, que tem muito a ver com a Bíblia. Quem adivinha? São Jerônimo. São Jerônimo, gente, ele era tradutor, exegeta, presbítero e doutor da igreja e foi o grande tradutor das Sagradas Escrituras. É de Jerônimo, São Jerônimo, a conhecida frase que diz que aquele que não conhece as Escrituras, que ignora as Escrituras, ignora o próprio Cristo. Nasceu em Dalmácia, no ano 347, e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo. Ele era gramático, historiador, exegeta e foi doutor da igreja. De posse da herança dos pais, ele foi para Roma e lá ele estudou a antiguidade, gostava de história e tinha curiosidade sobre o cristianismo. Ele visitou capelas, visitou as catacumbas e buscava tentar decifrar, digamos assim, os escritos nos túmulos dos mártires. Foi nessa cidade que ele teve um sonho com o próprio Jesus, que o advertia, o admoestava, dizendo que a sua conversão não seria completa enquanto ele não conhecesse as Escrituras. Assim ele acabou se convertendo de vez, de forma integral, começou a querer conhecer as Sagradas Escrituras e foi batizado. Bom, depois disso, ele então volta para Dalmácia e faz os seus estudos teológicos. E decidiu, diante da realidade do mundo daquela época, enfastiado, achando tudo muito chato, ele então vai ser eremita e se dedica, digamos assim, à vida eremita. Se torna sacerdote, e além de se tornar sacerdote, ele vai se dedicar, digamos assim, aos estudos teológicos. Ele vai se tornar sacerdote no ano 379. Enfim, ele começa a estudar então as línguas originais, o grego, o hebraico, o latim, e assim ele começa a se especializar nisso porque queria conhecer os originais da Escritura, como Jesus lhe falou. A pedido do Papa Dámaso, ele faz algo que ia ser muito importante para o conhecimento da Palavra de Deus. Ele faz a primeira grande tradução da Bíblia em latim, a chamada Vulgata, e faz isso de forma assim, com preciosismo, com muito determinado e com muito afinco, porque ele sabia da importância da sua missão. E ele aí faz essa tradução que vai ajudar muita gente a conhecer a palavra, a ter acesso à palavra. Depois ele sai de Roma em 386, onde permanece, na verdade, no mosteiro e traduzindo, fazendo traduções bíblicas, até que ele vai morrer aos 80 anos no ano 420. No dia 30 de setembro, dia inclusive que a igreja traz para o dia da Bíblia em função do aniversário da sua morte. Ele chegou a ser proclamado padroeiro de todos aqueles que estudam a palavra de Deus e teve aí o dia da Bíblia associado, o dia que faleceu. Era um homem assim muito humilde, apesar da sua inteligência, uma doçura muito grande, visto em todo o mosteiro como espelho de inteligência, mansidão e uma série de outras virtudes. Ele é retratado muitas vezes com um leão a seu lado. Não sei se vocês já viram as imagens de São Jerônimo, vou colocar uma aqui. Há duas interpretações para esse leão. A primeira, mais simples, é de que esse leão é o próprio Cristo, representa o próprio Jesus Cristo. Afinal, Jesus é o leão de Judá. Mas há uma tradição associada a essa história do leão, de que um dia ele estava no mosteiro, pregando, quando na verdade um leão mancando vai em direção ao mosteiro, mais especificamente ao grupo onde ele estava falando, aos jovens que estavam ingressando na vida monástica. E aí o leão vem com a pata mancando, então dá a pata para São Jerônimo, que vê que está cheio de espinhos. São Jerônimo cuidadosamente tira os espinhos, passa uma pomada, e o leão em agradecimento resolve ficar ali a contragosto dos outros monges que veem nisso um perigo. Mas São Jerônimo vai dizer, ninguém sabe o que Deus tem para nós com essa vinda desse leão, com a vinda desse visitante. A princípio havia um jumento que fazia assim meio que a comunicação do mosteiro com o centro. E o mosteiro um jumento de carga, e eles eram muito cobiçados, Em geral, os jumentos eram roubados pela carga que tinha e para que as pessoas ficassem com o próprio jumento. Então, o que São Jerônimo faz? Confia então a esse leão o trajeto de ida e volta desse jumento. E assim, durante muito tempo, o leão começa a cuidar do jumento. E aí São Jerônimo vai dizer, olha como é que tinha uma função aí,
Mas acontece algo estranho, né? Um dia o leão dorme e o jumento então some, ele é roubado. E muito cabisbaixo, o leão volta, né, até o monastério, né, e no primeiro momento todos querem culpá-lo pelo que aconteceu, mas ele fica assim, o São Jerônimo diz para ter paciência, né, vamos esperar porque Deus tem um plano para nós aí, né. Acontece que o leão não se conformou, né, todo dia ele ia até o lugar aonde o jumento tinha sumido para procurar, até que um dia ele encontra no meio de mercadores o jumento e ele vai então dar um rugido, vai em cima deles, eles fogem e ele volta então com o jumento para o mosteiro. E aí São Jerônimo dirá, tá vendo? Olha aí, tinha um plano de Deus aí, a gente não sabia. Olha nosso jumento aí de volta, né? E ainda houve mais. Passado alguns dias, esses mercadores que tinham roubado o jumento, eles vão até o mosteiro. E ao chegar lá no mosteiro, né, eles pedem água, uma comida, e São Jerônimo prontamente os atende. Quando eles veem o leão e o jumento ali juntos, né, no convento, eles então entendem que aquilo foi a ação de Deus. Se ajoelham, pedem perdão, são batizados e fazem um compromisso de todo mês passar ali deixando uma quantidade de óleo, de azeite, mercadoria para os monges. E aí, mais uma vez, São Jerônimo dirá, tá vendo? Olha aí o plano de Deus com a vinda desse nosso visitante que vocês queriam colocar para fora. É, linda história, não é? Meus queridos, vamos